dia, Bem-vindos ao salve, final salve. do CL. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê de CL. Rolê de CL. Fala, seu social media de país que nem existe! Estamos começando mais um Rolê CL. Na manhã, eu tô maluco. Na manhã desta, hoje é quarta-feira? Tô completamente fora de mim. Desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024, são 11 horas e 38 minutos. O André Campedelli e Débora Maganha agora faz o programa dela que eles quiserem, vai até as 11h40, até as 2 da tarde. Mas tudo bem, eu só vou perdoar porque amo o André Campedelli e Débora Maganha. Estamos começando o programa de hoje que falaremos ainda sobre a treta Brasil e Israel, Lula e Netanyahu. Israel tentou lacrar nas redes sociais nas últimas 24 horas. Eu lacrei em cima de Israel, vou mostrar para vocês eu lacrando. É a primeira vez que eu lacro em cima de um país, gente, estou orgulhoso de mim. Vamos falar bastante sobre as repercussões desses ataques promovidos agora por Israel nas redes sociais contra o presidente Lula e contra o governo do Brasil. As reações de lideranças do mundo ao lado do presidente Lula nesta polêmica, nesta tretinha. Falaremos também sobre o pedido de impeachment contra o presidente Lula, que continua lá prosperando no Congresso, mas parece que o Arthur Lira vai sentar em cima dele. E falaremos bastante sobre a Jovem Pan, a Jovem Clã, a Rádio Pan-Americana. Falaremos sobre como a Jovem Pan está encrencada. O histórico de polêmicas da Jovem Pan agora pode ensejar na perda dos direitos de radiodifusão da Jovem Pan. Então esse será um de nossos temas no programa de hoje, agradecendo a todos e todas e todos e todes com X que estão aqui, a Janaína Fuentes, rapaz, a gente ama o Deluca, depois eu faço o Big, Janaína, um beijo. O Carlos Eduardo falou, me desculpa, mas eu tenho que falar, é gata, eu sei, obrigado, eu sou gata mesmo, Carlos, muito obrigado. A Suelen Ferreira, Persona não grata, o Fábio Camargo, o Proletários Digitais, dizendo Vitinho, nosso líder supremo, dê a ordem, Deise Oliveira, Will Guguinha, o resto da turma toda, a Terezinha Rabelo e tá bom já, pode tirar já, todo mundo já entendeu a piada. E toda a nossa equipe de CL, tá rindo de quê, Guilherme Bessa? Pô, eu fiquei meio chateado aqui que a galera... Parece que minha fanbase perdeu pra fanbase do Vitinho. A galera gosta mais dele. Só estão pedindo ele. Inclusive o pessoal fala Vitinho lindo, Vitinho bonito. Nunca viram a cara dele, Nunca viram a cara. Mas é porque a galera sabe que a minha essência é bonita, entendeu? Pô. Pela voz dá pra saber. Você riu por quê, Laura? Não entendi. É isso aí, pessoal. Bom dia, bom programa pra todos e vamos que vamos. Hoje não tem nada? Não tem fatos? Não trouxeram, nada? Também fiquei com preguiça de ir atrás. Beleza. O Casé do ICL. Beleza, é tá ótimo. Só o Gordão Jogadas que está comigo, Gordão Jogadas, amo você, meu querido. Que é o seu perfil, é o seu feito. É eu, na verdade, né? Todo mundo sabe que o Gordão Jogadas é você. Todo mundo sabe. Então, olha, nem chamei, mas ele já veio. Ele veio, ele é persona gratíssima. Guga Noblar com sua camiseta em homenagem ao Monark, né, Guga? Essa camiseta é homenagem ao bicicletinha, ao Monark. Qual a dúvida? Bom dia, meu querido Deluca e essa equipe linda, essa audiência maravilhosa, uma homenagem ao Monark. Finalmente ele está tendo bom senso, Monark, que tem feito críticas a Israel e, pasmem, defendido a posição do Lula ao criticar o genocídio que acontece naquela guerra. Então, sem homenagem ao Monark, e ontem, gente, foi o dia do fumador de pipe, tá? É um momento que a gente deveria ter relembrado em homenagem ao Vitinho, e não relembramos, então fica o registro Falha minha, perdão. Beleza? É isso, tamo junto. Vamos começar com o nosso primeiro quadro, Tá Pegando Fogo, vinhetinha. Tá pegando fogo, bicho! Chama! Todo mundo sabe, se você estava em coma desde o último domingo e acordou agora, a primeira coisa que você fez antes de... Oi. Eu descobri uma função aqui no software
que quando roda a vinheta eu consigo mutar todo mundo. Caramba. E aí não vai ter mais a fungada do Guga no meio das Guga vinhetas. dando fungada, bacana. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado por ter nos salvado dessa. Mas como eu estava dizendo, se você estava em coma desde o último domingo e acordou agora, a primeira coisa que você fez não foi ligar para sua família, mas ligar no Rolê ICL, o presidente Lula no último domingo, em Addis Abeba, capital da Etiópia, fez uma comparação que deixou o governo de Israel putinho, né? Disse que o que Israel está fazendo o que Hitler começou a fazer com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Se você não acompanhou esta fala do presidente, ele falou isso no domingo, no dia 18, lá na conferência dos países africanos. Aí o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, disse que o Lula devia ter vergonha de si mesmo e convocou o embaixador brasileiro para uma conversa e deu uma reprimenda pública, uma cena lamentável do ministro das Relações Exteriores de Israel dando enxovalho no embaixador brasileiro na frente de todo mundo lá no Museu do Holocausto em Israel. Também é importante lembrar que desde então ganhamos aliados curiosos, né? O Guga falou, o Monark, o André Fufuca, mas temos novas repercussões, novas atualizações. Israel não está cobrando só pedido de desculpas do Lula. Chamou o... eu li tudo errado o roteiro, caguei tudo, a culpa não tem. Israel está cobrando pedido de desculpas do Brasil, né? Publicamente, tanto o primeiro-ministro, quanto o Netanyahu, quanto o presidente de Israel pediram pedidos de desculpas públicos do Lula. Aí o presidente Lula mandou um foda-se e vou dobrar a aposta, chamou o embaixador brasileiro em Israel de volta, o Frederico Mayer, para uma conversa e está cogitando expulsar do Brasil o embaixador de Israel, o Daniel Zonshine. Tem várias repercussões aí, Guga, nas redes sociais, a gente vai mostrando algumas delas enquanto você comenta a escalada dessa treta. Aí, ó, o pessoal dizendo que demorou, tem que cortar relações com Israel, não só expulsar o embaixador. O interesse do Benjamin Netanyahu é que escale essa situação, porque é um dos raros momentos em que ele tenta pousar e pode, para parte do público, pousar de vítima, porque a gente sabe que o vilão é aquele que está matando indiscriminadamente crianças, mulheres, numa caça ineficiente a terroristas, até porque por hora, né, eles só capturaram ou mataram 1/3 daquele que seria os militantes do Hamas, o comando do Hamas, aqueles que eles estão na caça, em busca. Eles só conseguiram até agora cumprir com 1/3 da estratégia de prender ou de matar líderes e militantes do Hamas. É ineficiente esse tipo de ação. O objetivo do governo de Israel é, de fato, avançar ainda mais na ocupação daquela área, de partes da faixa de Gaza, da Cisjordânia. Então, é um objetivo militar e político que precisa, claro, em alguns momentos, de situações como essa, onde ele pode posar de vítima, porque ele é o vilão aos olhos de boa parte do mundo. E aí é claro que para ele interessa escalar essa história com o Lula, e é o que ele está tentando fazer, inclusive distorcendo, né, o que o Lula falou, dizendo que eles chegaram a dizer que o Lula negou o Holocausto. O Lula não negou o Holocausto, muito pelo contrário, foi o primeiro presidente do Brasil a visitar Israel, inclusive naquela visita que ele fez em 2010, naquele momento o Irã sim negava o Holocausto, e o Brasil, apesar de ter uma boa interlocução com o Irã, tinha essa rusga, tinha esse problema diplomático com o Irã, porque o Brasil, sim, jamais negou esse fato que não deve ser negado por ninguém. Então, é claro que para Israel foi bom para o Benjamin Netanyahu essa situação, por um lado, já que ele pôde escalar e tentar posar de vítima, mas a reação anti-Benjamin Netanyahu e a favor do Lula nas redes está gigante. O presidente Lula ouviu que precisava pedir desculpas, aí ele falou, eu
eu me confundi. Calma. Agora foi, me confundi. Hoje é o dia. O presidente Lula falou, se você melhorar, eu peço desculpas. Ontem, coincidentemente, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, denunciou Israel na Corte Internacional de Haia. Para o Itamaraty, palestinos são discriminados, têm suas liberdades individuais violadas e até a composição demográfica abalada. A delegação do governo ainda chamou os atos israelenses de ilegais e equivalentes a uma anexação. A delegação ainda pede reparações aos palestinos e que Israel não repita as violações que comete. Segundo o governo, Israel tem a obrigação de fazer isso. E aí, Guga, Israel... A gente tinha falado ontem que eles tinham meio que desistido do assunto, né? Mas viram que podiam ganhar um pouquinho mais de repercussão, e aí parece que o Carlos Bolsonaro de Israel assumiu as redes sociais de Israel. Fizeram um tweet aí, ó, esse Words of Statistics postou uma bandeira do Brasil perguntando o que vem na sua cabeça quando você pensa do Brasil. E aí o governo de Israel respondeu antes ou depois do Lula entrar no modo full negação do Holocausto, né? O que obviamente é mentira. E aí, Guga, são pequenos prazeres da vida. Eu dei um ratio na página de Israel. Eles estavam com 31 mil curtidas, eu estava com 33 mil curtidas. A gente pegou o vídeo, Laura Couto, que estava nesse tweet. Então, vamos mostrar esse vídeo. Eu respondi isso aí para Israel. Israel falando que Lula estava negando o Holocausto, aí eu trouxe um vídeo de 2010. Olha o que o Lula estava fazendo em 2010. Ao final da visita de quase 1 hora no museu, o presidente Lula Museu do Holocausto, viu, da gente? cerimônia da chama eterna, na Tenda da Memória, onde estão registrados os nomes dos 6 campos de concentração nazistas. Ele percorreu o complexo ao lado do presidente de Israel, Shimon Peres. O presidente Lula ainda depositou uma coroa de flores onde estão as cinzas de judeus mortos. Logo depois de assinar um livro de presença, Lula foi enfático ao condenar o Holocausto. Não podemos, em hipótese alguma, permitir que se repita algo como o Holocausto. A humanidade não pode e deve todo dia repetir quantas vezes for necessária, nunca mais. Ao final da visita... E aí, Guga, tá aí. Eu dei um ratio em Israel, porque Israel mereceu, né? Mas, além disso, Israel tomou que você, que talvez não esteja tão habituado com redes sociais... O que é ratio? Ratio é quando o post, a sua resposta tem mais curtidas do que o post original. Deu um rateado o rádio. Beleza, Guga. Bacana. O Guga ligou uma pipoqueira do lado. O Guga ligou uma pipoqueira do lado do negócio ali. Aí, ó. É isso que é hate, Guilherme. Quando você tem um comentário que tem mais curtida do que o post original. Só que aí começou Esse aí foi outro hate que Israel tomou, ó, o Franzito da massa mandou um choro de puta, Deus não escuta, pro Benjamin Netanyahu, 122 mil curtidas. Esse aí também é maravilhoso. Mas aí, Guga, começou, você sabe, os outros países deviam saber, que quando você briga com o Brasil nas redes sociais, o risco de você tomar um vampetaço é enorme. Pra você que não sabe o vampetaço, isso aí é um vampetaço. Quando rebobinar a fita aqui, ó. Centenas de pessoas postam a foto do Vampeta pelado no perfil. Mais dura do que se esperava. Israel tomou um vampetaço ontem e está tomando até hoje, viu, Guga? Piroca. Pois é. Tome-lhe vampetaço. E a hipocrisia é tão grande que eles agora estão distorcendo, dizendo que o Lula negou o Holocausto. Eu tinha até citado essa situação que a gente mostrou agora do Lula em 2010, indo até lá e falando sobre o Holocausto, já que o Irã naquela época estava sim fazendo uma campanha para negar o Holocausto. E o Lula nunca negou o Holocausto. Quem, de certa maneira, negou o Holocausto, ou negou pelo menos o autor do Holocausto, foi ele, Benjamin Netanyahu, que fez sim um discurso, anos atrás, culpando um líder religioso muçulmano pela ideia de exterminar os judeus, dizendo que a intenção do Hitler era só expulsar, entre aspas, expulsar os judeus apenas, expulsar os judeus da Europa. E que quem deu a ideia de exterminar teria sido um líder muçulmano. Então, quem já passou pano para Hitler, que é sim
Que assim? Benjamin Netanyahu. E travou. Voltou, Fica livre voltou. interpretação pra vocês. Isso, voltou. Vai, Guga. Não, então assim, se for para ir para cima de quem está negando um fato histórico, tem que ir para cima do Benjamin Netanyahu. Isso ninguém vai. Outra pessoa que falou que poderia até perdoar o Holocausto, mas esquecer jamais, foi Jair Bolsonaro. E ninguém pediu impeachment. Bolsonaro. A gente falou aqui ontem, inclusive, da ligação do bolsonarismo com o nazismo, né? Mas ninguém liga pra isso. A gente vai falar sobre o delegado Bilinski daqui a pouquinho, inclusive. E aí, Guga, obviamente, além dessas respostas pro governo de Israel, que ligou o modo Carluxo nas redes sociais, um festival de respostas... Que é isso? Um festival de respostas. É uma baixaria. Os caras brincam muito aqui. Os caras. O Guilherme, os caras. Que baixaria. André Graziano. Mas aí, Guga, a Alina Durso, inclusive, uma amiga muito querida, quem mandou a sugestão de pauta foi o nosso Pedro Falcão, nosso Peter Falcon aqui do nosso Desperta, ele que mandou para mim, inclusive, um beijo para o pequeno Pedro. A Alina Durso, que é um perfil maravilhoso que eu sigo, sigam lá, inclusive, no Twitter, a Diário de uma Travesti, maravilhoso. Ela separou as melhores repercussões sobre essa treta de Israel nas redes sociais. Vamos começar com as coisas que a Alina separou aí pra gente. A hora que vocês quiserem. Aí, ó. Hopi Hari é um país mais... Essa me pegou muito. Hopi Hari é um país mais legítimo que Israel. Coitado do Lula, quando não é o mendigo do Givaldo do leste europeu pedindo pix, é os capachos dos Estados Unidos enchendo o saco. O Givaldo do leste europeu, pra quem não sabe, é o presidente da Ucrânia, que fica pedindo dinheiro, doação internacional. Olha, ó, eis que o Luciano Huck reforma seu carro, fica assim, ó, depois do lata velha do Luciano Huck, fica desse jeito aí, ó. E o Lula não pode entrar em Israel, comemora o gado, meu amor bovino, o Bolsonaro não pode entrar em nenhum país que tá com o passaporte. O Bolsonaro é persona não grata em 100% dos países, né? Porque ele pode viajar, não pode mais sair do Brasil. Pois é, tem nem passaporte. Andou na prancha. Mais uma resposta, tem o perfil aí chamou o Lula de antissemita, a resposta, antissemita não, porque ele imita até demais, é verdade, o presidente Lula está imitando muito. Bastidores, antes de ter o post do Renato Souza, o querido, inclusive, do Renato, antes de criticar ataques em Israel, em Gaza, Lula recebeu aval de chefes de estados de 77 países. Aí a Júlia falou, mas infelizmente não perguntou pro Luciano Huck e pra Tabata Amaral, senão eles tinham dito que não era pra falar nada. Esse aí é um meme muito legal. Esse meme é maravilhoso. É o meme de uma pessoa que realmente colocou o celular em hebraico. A pessoa colocou o celular em hebraico. Juro por Deus, isso aí, tem uns 2 meses que isso aconteceu. Ela colocou o celular em hebraico e ela não conseguia tirar, porque ela não conseguia ler hebraico, ela não conseguia colocar de volta. Aí ela postou isso aí no tweet do Benjamin Netanyahu. Israel é bombardeado com livros de história sobre a Segunda Guerra. Um post do nosso sensacionalista. O Jair, meu outro perfil maravilhoso para vocês seguirem, o Jair Me Arrependi. Lula e Bela Hadid defendem o cessar-fogo, fazem plástica nos olhos e foram vítimas das mentiras do social media da conta oficial de Israel. E é isso, Guga. Esse é o último. É o último. Aí fizeram uma avaliação, fizeram uma edição no tweet do Lula. Tipo, lê aí pra gente, o Guilherme, por favor. Eu quero que Israel se eu falar aqui os caras fala ele aí. Não, eu quero que Israel se foda, tá escrito. Fizeram uma edição no tweet do Lula. As redes sociais continuam polvorosa nesse assunto, mas parece que Israel deu um tiro no pé, né? Eu aposta minha, que daqui a pouquinho eles não falam mais sobre esse assunto. Pois é, eu quero que o Benjamin Netanyahu se foda, né? Seria melhor ter escrito dessa Benjamin Arrola. O general Benjamin Arrola, né? Isso. Benjamin Arrola, porque, enfim, esse governo de extrema-direita fascista de Israel, de fato, tem que ser combatido. A gente não tem que combater, obviamente, os judeus e nem o Estado de Israel, mas o governo de Israel. E aí o Lula, ele está sendo usado nessa narrativa, de que ele está querendo combater os judeus e o Estado de Israel, e não foi isso que ele fez.
Ele fez um comentário que qualquer pessoa que tenha 2 neurônios entende e interpreta que é uma crítica à atual gestão, que é comandada por esse aí, o Benjamin Netanyahu, um governo que está em fim de carreira e que só se sustenta porque é muito difícil você trocar um governo durante uma guerra. Então eles vivem ainda, sobrevivem ainda por conta da guerra. Interessa para ele, portanto, que a guerra permaneça. E aí esse cara, enquanto tiver esse cara no poder, a gente obviamente não terá o fim dessa guerra. Não interessa a ele e nem aos aliados mais extremistas que ainda sustentam esse governo, porque na hora que ele parar com isso e perder a aliança que ele tem com a extrema-direita de Israel, o governo se desmantela de vez e eles vão trocar de primeiro-ministro mesmo em guerra. Então ele precisa agradar ainda essa turma extremista e ele próprio é um extremista. Então enquanto tiver esse sujeito, não terá paz. A gente tem reações também de outras autoridades, Guga. A União Africana decidiu suspender o status de Israel como membro observador. Já teve algum membro observador suspenso, Guilherme? Não, né? Não sou tão importante assim. Não teve. E aí a galera dizendo que o Brasil estava isolado, né? Mas aparentemente não é exatamente o Brasil. E além disso, na segunda e na terça-feira, a gente teve o Lula recebendo apoios de pelo menos 5 manifestações de líderes de outros países, ou líderes ou ex-líderes de outros países. O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, o Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, e o fofíssimo José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Até o príncipe William, que raramente se manifesta... É você? Não, eu sou... Não, mas meu nome é em homenagem a ele, né? Eu já falei isso aqui no programa já, né? Meu nome é em homenagem ao Príncipe William. Tem um monte de gente dos anos 80 aí que tem nome de William por conta do Príncipe William. Lembra, a gente é calvo igual, que nem a Gabriela Varela. Até o Príncipe William, que não costuma falar nada, também pediu o fim dos combates em Gaza o mais rápido possível. Ué, mas não estava isolado, Guga? O que aconteceu? Tá isoladíssimo o Lula. O cara tem um time de futebol do lado dele, tá uma turma grande saiu em apoio do Lula e a gente não viu principalmente a reação que o Benjamin Netanyahu tentou provocar. Ele achava de fato que conseguiria unir pelo menos uma parte aí dos países ocidentais contra o Brasil, contra o presidente Lula. E não deu em nada, ninguém quer entrar nessa briga, porque o Benjamin Netanyahu não tem mais credibilidade nenhuma também. Agora a pressão é em cima dele, o que sustenta o atual governo de Israel é a aliança com partidos da extrema-direita. Ele está mais preocupado em preservar essas alianças do que, de alguma maneira, em satisfazer o que desejam os países ocidentais, os países aliados como os Estados Unidos. Então, nesse momento, a pressão vem de todos os lados contra Benjamin Netanyahu. E tentar bancar a vítima não funcionou. O André Nunes disse, aprendendo twitteresco com o William De Luca, vou dar um curso aqui no André CL. Graziano. Vai ser junto com o curso de catequese em latim do Guga Noblar. A galera falando... O Gordão Jogado dizendo que Vampeta é o Franz Ferdinand do século XXI, é verdade. A galera falando quinta série em ação, a Mayra Teixeira, a Janaína Fuentes, trabalhar no CL parece ser como um domingo no parque. Se você soubesse que a gente quase se esfaqueia nos corredores, você não diria isso com tanta propriedade. Carla Marques, vocês são os melhores, obrigada. O Gordão Jogadas, Princesa William, o nosso é maior que o Príncipe. Você é um amor, Gordão, um beijo na sua boca gorda. O Thales Patrick, Príncipe De Luca, e a Mônica de Oliveira, domingo na Paulista podia ter uns avião para levar os manifestantes para Gaza. Para Gaza não, para Israel, né? Eles gostam de Israel. Podia levar embora para lá. E o Rafael Tadeu falando que ama que o BIM que soltam do nada. O BIM. BIM, de vez em quando eu digo BIM. Muito bom. Bim, chegando na boate. Vamos falar, Guga Noblar. A gente também teve reações no Congresso.
Pois O Congresso Brasileiro ontem teve o Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara do Senado Federal, do Olha o PSD mico. de Minas Gerais, mandando essa aí, ó. Tentou mandar uma lacrada, mas tomou um duplo twist carpado de Uma lacrada voadora. que a gente vai ver na sequência. Vamos ver primeiro o Rodrigo Pacheco. Uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. E aí ele deu essa declaração bizarra, dizendo que Lula tinha que se desculpar, se retratar, o que claramente não vai acontecer. Só que aí o Omar Aziz, mas ele deu 4 passinhos para trás, deu uma voadora no peito do... Vamos ver a resposta do Omar Aziz. Me tipifica o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos. Não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade com o que aconteceu. Agora eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso? Então, presidente, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum histerismo na internet por parte da direita. Pois é. Por parte de alguns. Hipocrisia. Nem por parte desta casa. Nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes. E quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar 1 milhão de palestinos. Dizer, vocês saiam daqui, vão para o gueto. Saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. O Omar Aziz, ele deu o que a gente costuma chamar nas redes sociais de lapada seca, né? Ô lapada seca que ele deu. Só disse verdades, né? O que é você mandar 1 milhão de pessoas se deslocarem, saírem da sua casa, da sua moradia, irem para o gueto, matar 30 mil. 70%, pelo menos é o que diz lá o Ministério da Saúde, que comanda a faixa de Gaza, que é comandado pelo Hamas, que são mulheres, né? Boa parte, 21 mil são mulheres, e será isso. O número final vai ser por volta disso mesmo. Sempre que tem uma situação de guerra entre Israel e faixa de Gaza, depois percebem-se que os números que são apurados por Israel e que foram divulgados pelo Hamas são parecidos, eles não se diferem muito não. Então vai ser por aí, é muita gente morrendo. E o que é isso? Pergunta o Omar Aziz para o Pacheco. Como é que você tipifica isso? Você quer chamar isso de quê? A comparação com o Holocausto, o próprio Omar Aziz critica, fala, essa comparação abre brecha, obviamente, para crítica. Agora, é um genocídio o que está acontecendo ali, e o mais importante neste caso é denunciar o genocídio, e não tentar ficar criando uma picuinha e pedindo retratação por uma comparação que é, sim, objeto de crítica. Então, ele foi para o ponto é esse, é salvar a vida e é entender o que está acontecendo ali e se indignar com aquilo. E tem que ter alguma liderança mundial que puxa para esse lado, que faz esse tipo de crítica, que tenta, de alguma maneira, apontar
para os erros de Israel, de maneira firme. Tem que ter alguém fazendo isso. Então o Maraziz defendeu, sim, o Lula de maneira correta. O Gustavo Trajano diz, menino, e o Aziz pisou nele mesmo. A Roberta Neves, fogo no parquinho. O Thiago, caralho, porque eu não fiquei calado, meu dia tava tão bom, o Pacheco só pensando na invertida que tomou. E a Luísa Barros diz que o Pacheco tá procurando o rumo de casa até agora. O Pacheco citou, o Maraziz citou aí uma foto, a foto que ele citou é essa aí, ó, Guga, do Bolsonaro pousando ao lado da Beatrix Storch, neta do Graf Zweig, olha essa daí. ministro das Finanças de Adolf Hitler. Ele integra o partido, ela é integrante, uma das principais lideranças do partido Alternativa para a Alemanha, Alternative for Deutschland, só para gastar o meu alemão aqui. É um partido de ultradireita da Alemanha, partido claramente de inspiração neonazista. Daí o Bolsonaro pousando alegremente do lado dela, não vê problema nisso. Inclusive, Guga, o nosso próximo tema agora é falar sobre o pedido de impeachment, que deve ser protocolado hoje pela deputada Carla Zambelli, com mais de 125 mil assinaturas, que o Arthur Lira vai limpar a bunda com essas assinaturas. Tá, 125 assinaturas da extrema-direita e da direita, inclusive tem gente do governo Lula, viu, que tá assinando aí, pessoal dos partidos que tem ministério. A justificativa é que o Lula expôs o Brasil ao perigo da guerra. É verdade, Israel vai mandar uns mísseis para cá, pode confiar. O que seria passível de crime de responsabilidade. Mas o mais curioso, Guga, que a gente destacou para falar aqui no programa de hoje, é que quem viralizou esse pedido foi o deputado Paulo Bilinski. Se você aí que está vendo o Rolê ICL não lembra, aí tá o tweet do Paulo Bilinski. Ele fez um tweet depois com o Alckmin se aquecendo, que o Alckmin assumia a presidência. Mas para você que não lembra, o Paulo Bilinski já exaltou a participação do avô dele no exército do Hitler. Meu Deus do céu. Bordan foi voluntário da SS, a Waffen-SS, né? O exército pessoal do ditador alemão Adolf Hitler. Quer dizer, o Bilinski agora é contra o nazismo, mas o avô dele não foi soldado do Hitler, ele fala isso com um orgulho tremendo. Tu tem que ser preso! Mais um Rodrigo Viana. Eita, Padawan. Todo dia vem alguém botar a cabeça na porta, que parece a Praça é Nossa esse programa agora. Todo dia vai sentar alguém no banco da praça. Ontem foi o Edu, agora tá o... tá o Rodrigo Viana ali. Entra aqui, então só você ficar vendo. Tá aqui na portinha, aqui na janela. Tá uma janelinha aqui no estúdio. O Rodrigo está aqui na porta. Você não consegue entrar? Todo mundo passa no estúdio pra te olhar. Por favor, alguém abre a porta pro Rodrigo aqui. Animalzinho, né, Will? Alguém da nossa produção, só pra abrir a porta. Circo, né? Eu sou tipo zoológico. Que bicho você seria, Will? Um viado, não tem nenhum. Mas fala aí sobre o Paulo Bilinski, Guga, pra gente. Pois é, mais um que tem um avô que pertenceu ao exército nazista, né? O aí, a praça é nossa, entra aqui. Olha o estilo do cara. Aqui, ó. Peraí, cadê? Entrou? A praça é nossa. Baixa aqui pra falar aqui, ó. A praça é nossa, ó. Todo dia tem um diferente. Tá com o capacete. Se você vê esse capacete por aí, é o Rodrigo andando pelas ruas de São Paulo de capacete, viu, gente? De bicicleta, não é? De bicicleta. Manda beijo, Rodrigo. Beijo, Rodrigo. Escândalo. Beijo pra você, Rodrigo. Querido, todos os dias de vídeo de apresentação comigo aqui no ICL Notícias Primeira Edição. Ele anda com fandangos na cabeça. Exatamente. A boca tá aberta. Os melhores áudios aqui do escândalo, do a boquinha, eles querem uma boquinha. André Graziano, ele está aqui fazendo o André Graziano ao vivo, então... Todo dia vai ter uma visita aqui, aqui tinha pra ser nossa agora. Eu sou o Casalberto do ICL, todo dia eu vou receber uma visita aqui no programa. Mostrou que a casa... ele quer conversar, vem aqui daqui pra conversar. Ele quer bater papo. É o seguinte, atrás aqui do seu cenário... Não! Já mostrou isso? Não mostrei nada, não dá pra ver. É só o nosso crominha. É só o croma, tá bom, é verdade. É isso. Ele vai embora agora. Ele decidiu que vai embora, veio participar escândalo. Botou um fandangos na cabeça e ele voltou. Ele não vai embora hoje. Guga, lembra quando o Temer ficou com a voz, como é que é? Ele não conseguia, ele ficava com um pigarro que não ia embora nunca mais. Era. O áudio é isso. O áudio do Temer.
Sou eu. Parece isso. André Graziano. O Rodrigo Eu não quer mais ir também. embora. Ele quer ficar aqui fazer programa porque ele acha pouco fazer 3 horas de programa por dia. Vem com o Rodrigo. Continua, Guga, falando sobre o Paulo Bilinski. Pois é, gente, vocês estão vendo. Paulo Bilinski, feliz da vida, porque o vovô fez parte aí do exército nazista. E aí tinha o Bolsonaro com a mesma cascata. O Bolsonaro dizia a mesma coisa, que o avô também foi do exército nazista. Então, mais um aí que segue os passos do Bolsonaro. E a gente nunca viu o bolsonarismo repudiar nenhuma das ligações que Jair Bolsonaro, ou dos flertes que Jair Bolsonaro teve com grupos neonazistas. Ninguém repudiou quando se descobriu que o Bolsonaro usou dinheiro público, gastou dinheiro público para fazer propaganda dele, do gabinete dele, em site neonazista. Até isso ele fez. Também não reclamaram quando um grupo de neonazistas chamou para o vão do MASP uma manifestação favorável ao Bolsonaro. Eles acharam até interessante. Então, o Bolsonaro, sim, o bolsonarismo, sim, pelo jeito, tem uma ligação intrínseca com nazistas. Tem vovôs que fizeram parte do nazismo. E aí tem a deputada, esse caso também é curioso, da Daniela Reiner, que foi vice-governadora de Santa Catarina e que tem o pai, que é um professor de história, conhecido como alguém que nega também o Holocausto. O pai da Daniela Reiner nega o Holocausto. Ela é deputada também e foi uma das que assinaram o pedido de impeachment. Então, é um pedido de impeachment que parte de pessoas que essas sim têm algum tipo de ligação com o nazismo. Aqui nos nossos comentários, muita gente falando sobre as participação do Rodrigo Vieira aqui agora. O José bota a cabecinha. O Fábio Camargo falou, tem uma plaquinha na porta escrito não alimente o De Luca. Pessoas dizendo que me amam, também te amo, Patrícia Teixeira, a Karine Eusébio dizendo que o Rodrigo é fitness, é verdade, o Rodrigo é fitness. O Washington Lima falando, deputado que matou a namorada tem muito crédito. Sempre tem uma história esquisita, inclusive, dele, do Paulo Bilinski. O Thiago CP falando a primeira pessoa, a pessoa da primeira fila visitando o fundão da sala do CL. O Jaqueline Nascimento, nossa, que baderna esse programa, bem-vindo ao Rolê CL, assim, todo dia. O Bruno Fai, Bilinski, pra mim é neologismo para o snack do meu cachorro, Bilisco. O Bilinski é um deputado que ficou notório por conta do assassinato da própria namorada, uma história muito mal contada, que ele não foi indiciado, não foi condenado, mas é uma história muito mal contada. Joga aí no Google para vocês lerem essa história aí, que nós vamos ter tempo de falar sobre ela agora. E com isso nós fechamos o nosso Tá Pegando Fogo. Nosso Tá Pegando Fogo hoje foi 40 minutos de programa. Vamos para o nosso Macetado de Notícias. E agora vamos falar... Eu tô com vontade de espirrar. E agora vamos falar... Eu vou espirrar em algum momento. Mexerica. Tá vindo. E agora vamos falar sobre ela, a Rádio Pan-Americana. Vamos falar sobre a Jovem Pan, sobre a Jovem Clã, como dizem alguns carinhosamente, a ex-casa de Guga Noblar, né? Porque o Guga Noblar tinha que morar nesse inferno, mas agora está num lugar muito melhor. O Ministério Público encerrou as tratativas para acordo com a Jovem Pan nesta semana. A magistrada do MP determinou na terça-feira, mais conhecido como ontem, que o processo seja retomado para conclusão e julgamento. Explico para vocês. Em junho do ano passado, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pedindo o cancelamento das 3 frequências de radiodifusão concedidas à Jovem Pan. O MPF justificou que a ação, justificou a ação avaliando que a emissora esteve aliada à campanha de desinformação com veiculação sistemática de conteúdos que atentaram contra o regime democrático. AVA. O MPF pediu ainda que o grupo seja condenado ao pagamento de 13,4 milhões como indenização por danos morais coletivos. As frequências da emissora que estão pedindo de cancelamento estão em operação em São Paulo e em Brasília. A gente vai trazer já um pouquinho das repercussões e o histórico da Jovem Pan em relação a um milhão de coisas problemáticas, mas começando a falar sobre esse, Guga, é uma medida extrema, muita gente acha que é difícil acontecer, vão reclamar de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, mas
me parece que alguma medida tem que ser tomada contra a Jovem Pan. O Júlio Boca escreveu aí, a Jovem Pan está colhendo o que plantou. Literalmente tem que ter alguma repercussão, né? Pode fazer o que eles fizeram e não acontecer absolutamente nada. A gente tem que lembrar que a Jovem Pan, além de exibir o programa eleitoral, digamos assim, do Bolsonaro, que era aquela live que o Bolsonaro fazia, gente, era replicada ao vivo na Jovem Pan, para chegar a um número maior de pessoas. E durante a eleição, a Jovem Pan usava parte da estrutura da rádio, usava cinegrafista que estava ali fazendo filmagens para a Jovem Pan, para fazer também gravações para a campanha do Tarcísio. Então, é uma piada, né? Você ter alguém que tem uma concessão pública usando aquilo a serviço de políticos. Enfim, não dá, não pode, a serviço de alguém que era um governador, não pode, obviamente, que tem consequência. A Jovem Pan se aliou à desinformação de maneira deliberada, exatamente para fazer um discurso favorável ao Bolsonaro. E aí o Paulo Figueiredo, quando ele me chama para briga, a gente falou ontem, né, do vídeo que o Paulo Figueiredo, que era um dos influenciadores da Jovem Pan, gravou um vídeo me chamando para porrada, e ele justifica exatamente dizendo que quando eu era da Jovem Pan, eu dizia e disse na rádio ao vivo que a Jovem Pan espalhava desinformação. No momento que a Jovem Pan estava sendo processada judicialmente, eu disse isso ao vivo na rádio. E, de fato, eu disse isso e teve consequência. Eu saí da rádio. Então, assim, eles queriam se aliar ao bolsonarismo, eles se aliaram ao bolsonarismo, eles lucraram com a desinformação, eles ganharam muito dinheiro a serviço de um grupo político, a serviço da desinformação que matou com a Covid, por exemplo. Então, a quem tem uma concessão pública precisa ser cobrado por isso. Tem aqui alguns casos, Guga, do histórico, só pra gente lembrar, recente, viu, gente? Não é tão antigo assim, não. Em novembro de 2021, o jornalista José Carlos Bernardi disse no programa Jornal da Manhã, abre aspas, é só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi assim que aconteceu na Alemanha pós-guerra. Curioso, quem falou isso? Isso mesmo, nazista. O ex-BBB Adrilles Jorge... Você trabalhou com o Adrilles Jorge, Guga? Eu tive que debater com a Adrilles por uns 2 meses. Não Minha foi muito Nossa tempo, Senhora. mas uns 2 meses, sim. Em fevereiro de 2022, ele fez o que a gente costuma chamar de saudação nazista. Ele foi demitido, mas continuou recebendo salário durante a demissão. Ele negou, dizendo que não, que estava dando só um tchau. Que porra de tchau é esse? É tipo o pessoal ajeitando a lapela. Lembra o pessoal ajeitando a lapela, dando tchau? Esse pessoal aí é meio esquisito. Em junho de 2022, a jornalista Zoe Martinez fez um comentário racista ao se referir ao neguinho da Beija-Flor. A fala aconteceu também durante o programa Morning Show. Ela disse que o sambista é negro que na escuridão a gente só vê a gengiva, disse a Zoe Martinez. E aí, o Guga já falou alguns casos, lembrando, nas eleições, 2 anos após o início da pandemia de Covid, a Jovem Pan ainda disseminava a ideia de que a Covid era somente uma gripe comum, minimizando seus impactos e chamando a preocupação sanitária de histeria coletiva. E tem fake news sobre as urnas. Durante as eleições e após a derrota do Bolsonaro, a Jovem Pan ajudou na narrativa golpista sobre a fraude nas urnas e, para fugir da responsabilidade, tentaram esconder os vídeos que espalharam as fake news sobre a falta de legitimidade na vitória de Lula. Parece que a casa da Jovem Pan caiu, Guga, né? Vamos ver se vai ter realmente alguma repercussão depois de todo esse histórico recente da Jovem Pan. Já caiu, né? Agora é o que sobrou que eles vão acabar de jogar no entulho, porque já caiu, já perdeu muito patrocinador nesses últimos tempos. Muitos patrocinadores foram alertados. Olha aqui, vocês estão dando dinheiro para um grupo que está espalhando desinformação e isso, claro, teve consequência. A Jovem Pan hoje tem muito menos verba do que tinha antes, muita gente já saiu de lá. Outros estão saindo e, enfim, está pagando pelo erro que cometeram, né? A Jovem Pan passou por uma reforma, virou praticamente um estúdio de televisão, gastou
milhões nessa reforma e precisava ganhar dinheiro logo, rápido. E o meio foi esse, foi se aliar ao governo reacionário do Bolsonaro e virar porta-voz de uma seita, porque isso é praticamente uma seita, né? É um bando de militante fanatizado que se comporta como numa seita e que passaram a dar muita audiência e muito dinheiro para a Jovem Pan. Eles fizeram isso por dinheiro e agora vão perder, e já perderam, né, boa parte do que lucraram, e a consequência é essa aí. Cometeram muitos erros e estão pagando pelo que fizeram. Falando em pessoas eles que têm indo rumo a uma direção mais a oeste, né? Pois é, essa turma aí da direita tá indo mais a oeste agora. É porque eles estão perdendo audiência, né, inclusive, né, e precisam migrar para lá. A Kelly Cristina falando que o Guga tem estômago de aço, o Gordão Jogadas, trabalhar quadrilhas e azul e adicional de celebridade retroativo garantido. O Guga vá atrás de seus direitos. Todo mundo perguntando se o Guga ganhava insalubridade de trabalhar junto com essa galera. O Jeff Kaibers, a Jovem Clã achou que iria mesmo cometer esses crimes e ia ficar por isso mesmo? É uma pergunta que a gente precisa responder. Mas, falando em pessoas que precisam responder por coisas que têm dito, essa aqui é muito maluca. O governador Tarcísio de Freitas, a gente não tem vídeo disso, né? Não. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse ontem que os professores de São Paulo não têm as melhores qualidades, as melhores condições de trabalho, mas tem muito amor. Ah, Guga, fofinho, né? Ele falou isso durante o lançamento do programa Alfabetiza Juntos SP. Abre aspas. A gente sabe que os professores não têm a melhor estrutura nem os melhores progressos, mas eles têm muito amor. E quando a gente resolver as questões sociais, vamos dar melhores condições para eles trabalharem. Que fofo, né, Guga? É inacreditável. Tem amor, pelo menos, né? Toma amor pra você, né? Não tem dinheiro, toma-lhe amor. E nem amor tem, porque isso aí é uma grande cascata. O Tarcísio faz parte do bolsonarismo. Ele está na sombra desse grupo reacionário. E a gente sabe que um dos alvos do bolsonarismo, do Bolsonaro, do padrinho político dele, é exatamente o professor. Professor é doutrinador, porque professor é de esquerda. Quem é de esquerda é sempre criminalizado por esses fascistinhas. No fascismo não tem diálogo, tem linchamento. E para você prender, para você bater, para você atacar, a maneira mais fácil, o atalho é esse, você criminaliza o seu adversário. Então o professor para eles é doutrinador, o professor é perseguido. O governo Bolsonaro, com a ministra Damares, tinha um telefone exatamente para receber denúncia de pais que poderiam denunciar professor, denunciar escola por doutrinação, ou também por outros fatos, mas é óbvio que servia basicamente para isso. Então é um grupo que persegue o professor. Eles não dão amor para o professor, eles atacam, porque o professor na cabeça deles é adversário por ser de esquerda, na sua maioria, e também isso vem da cabeça deles, mas talvez até seja, porque o professor pensa, e quem pensa não vai ser da extrema-direita. Depois me fala quanto tempo a gente tem de programa ainda, pequena Laura Couto, para ver 12 minutos, tá? Tem tempo para falar do caralho todo. Eu separei uma aqui, Guga, que saiu agora há pouco, inclusive, sobre o Javier Milei, aquele que houve conselho de cachorro morto. O presidente da Argentina começou a expulsar e barrar brasileiros sob a justificativa do Brasil fazer falso turismo. O que seria falso turismo? Segundo Milei, ele quer dificultar a entrada de brasileiros que querem visitar o país e de quem já trabalha e estuda lá em meio a um cenário econômico tenso do país. E o histórico, Guga, entre Brasil e Argentina, dessa reciprocidade diplomática, é que você pode fazer a entrada dos papéis para morar na Argentina estando lá. Você vai para lá, pede um visto de 3 meses e aí dá entrada para um visto permanente, residência. Os países são países irmãos, têm fronteiras abertas, mas aparentemente isso não é importante para o Javier Milei. E quem faz falso presidencialismo? Pois é. Quem é... Gostou? Descansa, militou. Falso político. Lacrou. Essa foto aí não parece... Desculpa, Jô Soares, mas parece o Jô Soares quando ele fazia um personagem, aquele herói dele. Ele se fantasiava de herói, é o Milei com essa fantasia. O Milei é um populista que, claro, é um reacionário, é alguém que tem preconceitos também
e que está, sim, buscando um meio de atrapalhar a ida de brasileiros para a Argentina, porque isso não vai trazer nenhum grande saldo econômico para a Argentina. Eles não vão economizar uma grana porque está evitando agora que brasileiro estude, porque o objetivo dele é atrapalhar, os brasileiros estão querendo estudar lá. Ele não vai evitar, não vai economizar uma grande grana com essa medida, né? Isso aí, o Jô Soares, ele está, na verdade, buscando uma maneira realmente de atrapalhar os brasileiros. Isso é birrinha, isso é cabeça de quem alguém que carrega preconceito, alguém que é elitista. O Bolsonaro é um pouco assim também, né? Essa turma da extrema-direita populista tem esse perfil. E eu só espero que o brasileiro que perca a oportunidade de estudar lá por conta dessa burocracia que ele está criando, que vem da época da ditadura militar da Argentina. Essa medida de taxar alguém de falso turista vem da ditadura, praticamente não acontecia mais isso. Os brasileiros, como falou o De Luca, eles têm a possibilidade de morar lá, basta ir para lá e comprar uma residência. A gente tinha acabado com essa burocracia e ele agora quer restabelecer isso por uma questão puramente elitista, não tem nada além disso. Pra gente terminar o nosso rolê por coisas escrotas, essa próxima matéria, ela é muito bizarra, mas ela é bizarra. Eu não queria mais falar sobre o ex-Ana Hickman, mas acho importante a gente mostrar o quão escroto esse sujeito é. Quão baixo ele é. Até onde vai os ciúmes e a falta de noção e o machismo, né, do ex-marido da Ana Hickman. Vazou um áudio dele, o Alexandre Correia, falando que a apresentadora que está namorando agora, o Edu Guedes, estaria, abre aspas, chupando o Edu Guedes há muito tempo, enquanto ele, Alexandre Correia, estaria sofrendo. Ou seja, além de ser réu por violência doméstica, o Alexandre Correia faz questão, além de ser réu, além de ser broxa, corno, e de ter batido na mulher, ele ainda é capaz de perseguir a ex-mulher. Que é broxa e perguntou qual o problema. Nenhum. E ser extremamente machista. Inacreditável que esse sujeito ainda continue tendo esse espaço, né, Guga? É inacreditável que esse sujeito tenha a cara de pau de continuar atacando, agredindo a Ana Hickman. Isso é uma agressão à Ana Hickman. Dessa vez não é uma agressão física, mas é tão doloroso quanto. Ele não pode expô-la assim, dessa maneira, e tem que se lembrar que ele tem um filho com ela. Ele não respeita a mãe do seu próprio filho. E na hora que ele ataca a Ana Hickman, ele diz... essa frase grotesca de que ela tá chupando o Edu Guedes, uma coisa horrorosa de se falar. E aí, antes, no início desse ataque, ele diz, entre aspas, enquanto a Ana tá na mansão, eu tô em 35 metros quadrados. A primeira reclamação é o local onde ele tá morando. Enquanto ela está com belos carros, aí ele já vai para carro, casa e carro. Eu tô com meu carro velho. Ele tá se lamentando que perdeu a casa e o carro. Enquanto ela tá na posse do filho, em terceiro lugar vem o filho. Eu tenho que ver meu filho fracionado. Meu filho depois de lembrar do carro e da casa. E a minha solidão é completa. Já ela, aí ele ataca, dizendo que está fazendo isso com o Edu Guedes. É um sujeito baixo, é um sujeito criminoso, é um sujeito que agride mulheres e que esse tipo de palavreado dele deixa claro que ele só é o algoz dessa história. Apesar dele estar agora querendo bancar a vítima e tentando culpar a Ana Hickman, né? Ele é o grande vilão e é bom que nesses momentos ele deixa muito claro isso. O Gordão Jogadas dizendo aqui, ser barrado na Argentina ou ser pessoa não grata em Israel, os dois a 80 km por hora. O Fábio Camargo, existindo falso turista, seria o Vitinho um falso trabalhador? Pergunta importante. E o Thiago CP perguntando aí sobre o caso do Alexandre Correias, o processo moral vindo por aí. A Carolina K. Ele nunca trabalhou, sempre viveu nas costas da mulher. A gente tinha um monte de coisa para falar que a gente não vai conseguir falar. Um caso de racismo na medicina, sobre a saidinha, né, que foi aprovada na primeira votação no Senado. A gente volta a esses temas amanhã, porque a gente tem mais uns minutinhos só. Eu queria trazer pelo menos o melhor que você não viu.
Melhor que você não viu, você pode mandar sugestões para Moá através das minhas redes sociais, @DelucaWilliam no Instagram e @Deluca no Twitter, ou também dar o nosso pequeno Guguinha Noblar no @Guga Noblar em todas as redes sociais, inclusive no Privacy, no OnlyFans, no Xvideos, aonde você procurar, você vai achar o Guga Noblar. Eu preciso chamar, que daqui a pouquinho a gente vai ter, inclusive, a transmissão do primeiro capítulo, é isso, né, Guilherme? Do primeiro capítulo da websérie, da webbissérie do nosso Renato Freitas. Segundo o Google, é webbissérie. Do nosso Renato Freitas, daqui a pouquinho. Então você fique por aí para acompanhar o primeiro episódio. Quem é assinante aqui do CL no Instituto Conhecimento Liberta, tem todos os episódios liberados já, mas você vai ter uma experiênciazinha de ver o primeiro aqui com a gente daqui a pouquinho, depois do Rolê CL. Mas eu queria trazer pelo menos esse meme da faculdade. Guga, às vezes tem umas publicidades que não dão muito certo. Essa é um exemplo. A faculdade que te arrasta pra cima. Não é exatamente uma publicidade muito boa, né, Guga? A faculdade que te arrasta pra cima. Essa daí deve ter partido daquele grupo lá do Jair Renan, né? O Jair Renan, quando se reuniu com aquele grupo ali, ele teve ideias brilhantes. E uma delas foi essa propaganda aí. O pessoal não entende mesmo como se comunicar com as novas gerações. Eu acho que esses publicitários... King, né? Hã? É o mesmo cara ele do fez Burger a do Burger King. King. Foi o Jair Renan. O Jair Renan, aquele dia, ele fez o Burger King e ele fez essa da arrasta pra cima. Mas, enfim, tá repercutindo, né? Vamos ver se vai trazer mais gente aí pra universidade. Estamos falando de vocês de graça aqui no Rolê. Ou se a carreira vai de arrasta pra cima, né? Tipo, dá tempo de chamar o Chapolin ou não? Tem que 3 minutinhos, vai lá. Finalmente, dá tempo. Então vamos chamar. Essa aí também a gente não podia deixar de falar hoje, Guga. Imitando a polícia do Peru, policiais fantasiados de Chapolin Colorado prenderam integrantes de uma quadrilha que furtava celulares participantes de um bloco no Carnaval de São Paulo. A gente tem o vídeo, inclusive. Vamos ver o vídeo. Por favor. Aí, ó. É o Pedro Falcão. Isso. Aí, Guga. E isso lembra o ursinho, né? O ursinho lá do... O ursinho que prende traficante lá da polícia peruana. Isso aí é no Peru teve. E parece que a moda pegou, né? Agora vai ter no Brasil também. Peru. Agora imagina você chegar numa prisão e dizer que foi preso pelo Chapolin ou pelo ursinho lá no Peru, né? Não é uma boa maneira de se chegar num presídio. Ser preso pelo Chapolin, eu imagino que lá dentro a sua vida não vai ser muito fácil. Você vai ser motivo de chacota. Fui preso pelo ursinho de pelúcia. Bom, pelo menos inventa uma história dentro da prisão. Finge que não foi o Chapolin que te prendeu. Finge que foi um pouquinho mais difícil que isso. Mas acabou com a moral do bandido, né? E o que está acabando também é este programa, mas antes, como eu falei para vocês, fiquem aqui, que daqui a pouquinho a gente vai transmitir o primeiro episódio da websérie do Renato Freitas. Ontem o Renato Freitas se livrou de mais uma perseguição na Assembleia do Paraná. Ele virou alvo de um pedido de cassação após chamar o presidente da casa, Valdemar Trajano, de corrupto. É o 4º pedido que o Renato Freitas sofre e do qual consegue se livrar. O Conselho de Ética decidiu dar apenas uma advertência para o Renato, porque ele conseguiu provar que o Valdemar Trajano recebeu de fato propina. Agora é Renato quem está pedindo a cassação do presidente da casa, e esse é mais um fato que mostra que o mandato de luta do Renato Freitas é importante demais lá no Paraná e no Brasil todo. Falando nisso, a gente aproveitou para falar do Renato, para dizer que daqui a pouquinho, terminando o Rolê CL, a gente tem o primeiro episódio da série, tá escrito série no roteiro, A Luta de Renato Freitas, o web binário, aí ó, Guga, ó, o web binário do Renato Freitas, daqui a pouquinho. Do grande Renato. Todo mundo vai poder assistir esse primeiro episódio da série documental, vai passar hoje, agora, depois do Rolê, e se perdeu, vai passar depois do N2 também, hoje mais tarde, às 7h30 da noite. Vamos ver o teaser, só pra você ver o que você vai assistir daqui a pouquinho, mas vamos ver o teaser pra você ficar aqui com gostinho de assistir. Vamos assistir. Essa igreja foi
construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça. E é isso, Guga. Vamos assistir agora o primeiro episódio da websérie, a websérie Segundo Você, Renato Freitas. Guga vai ficar aqui comigo na tela. Tchau, Guga. Tchau, Gui. Tchau, todo mundo. Amanhã a gente volta. Fiquem com a gente aqui acompanhando o primeiro episódio. Vamos lá. Beijo. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça.